ótima tarde para você que nos acompanha. Sejam muito bem-vindos. O Revista Mais entra no ar a partir de agora. E hoje no programa a gente vai ter tarô. Se você quiser enviar sua pergunta, saber sobre o seu futuro, sobre aquele namorado, sobre aquele marido, aquela esposa ou aquele trabalho que você tanto quer, participe conosco, envie sua pergunta através do nosso site tvmaisabc.com.br. Também tem um bate-papo sobre doula. Você sabe o que significa? Sabe para que serve? Você vai conhecer tudo daqui a pouquinho aqui em nosso Revista Mais. E também eu queria conversar sobre um tema que particularmente eu adoro, que é a melhor idade. Muitas pessoas chegam nessa época da vida e aí começam a ficar desanimadas, aí não começam a enxergar mais o objetivo da vida, os sonhos vão se acabando. Mas não é bem assim, né, gente? A gente precisa ter um outro olhar nessa época da vida. Aliás, em todas as etapas da nossa vida. Então, a gente vai conversar com a Gisele Smith, a psicóloga, sobre estimulação precoce. Ela faz um trabalho muito bacana no grupo Vida, Amor e Riso. E você vai conhecer um pouco sobre isso, tá bom? Bom, recapitulando, você vai saber tudo sobre doula com a doula Andréa Lima. Então, se você tiver alguma pergunta, quiser participar, fique à vontade também. E tarô com o tarólogo Marcelo Schmidt, já aqui no Revista Mais. O programa só está começando, eu adoro falar isso porque a gente vai ficar junto 1h30 até as 4h. E eu quero mandar beijo especial hoje para algumas pessoas, um beijo especial para Magali, um beijo especial para minha mãe que está aqui no ABC assistindo o Revista Mais. Ela sempre assiste pela internet, mas hoje ela está assistindo ao vivo e a cores pela TV, pelo canal 27 da NET. Um beijo especial também para Maria do Carmo, que eu encontrei ontem, que é fã do programa, disse que para de fazer o que está fazendo na hora que o Revista Mais entra no ar. Obrigada, Maria do Carmo, e obrigada a você que nos acompanha diariamente e que aprende conosco diariamente, ok? Vamos então saber agora. Antes de saber, deixa eu agradecer a Boutique Show que me veste essa semana. Hoje eu estava lá no camarim me vestindo e aí a Carolzinha que faz minha maquiagem, meu cabelo, disse: nossa, mas parece um vestido. Eu falei: aham, é aí que você se engana. É um macacãozinho, gente. Olha aqui, ó. Olha que peça bacana para você usar. Você tá vendo, ó? É um macacãozinho. Olha que peça legal para você usar, você que tem filho pequeno. Depois que eu tive o Marcos, meus figurinos tiveram que mudar um pouco quando eu saio em família, porque agacha daqui, pega filho dali, carrega no colo, pega a bolsa, enfim, tudo muda. Então uma roupinha como essa é bacana porque de frente parece um vestidinho, mas aí quando você vira é um macacão, ou seja, te dá essa flexibilidade de poder se movimentar. Queria mandar um beijo especial para a Karina da Boutique Show e para toda a equipe Que Show. Obrigada, viu? E também a Lolitas Acessórios que me veste, que a partir de agora é Alessandra Diana. Tudo mudou. Depois eu preciso pegar o Instagram da Alessandra Diana. Um beijo grande para toda a equipe, viu? Agora sim, você vai saber tudo sobre esse tema que envolve mães, pais e filhos. Chegou a hora de termos uma conversa de mãe. Seja bem-vinda, Andréa Lima, que é uma doula. Olá. Tudo bom, Andréia? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. Você sabe que eu estava conversando com a Eli, nossa produtora, e disse que a Andréia tem cara de doula. Não é, Amandinha? Falei com a Amandinha também. Ela tem cara de doula, mas eu queria que você explicasse o que é uma doula. Não é? Então, uma doula é o quê? É uma pessoa preparada para dar assistência a uma gestante. Então, a gestante tem várias dúvidas em relação à formação, em relação às transformações que ocorrem durante a gestação. Ela tanto informa, quanto também ela acompanha também o parto. Então, assim, a doula é separada, normalmente tem doulas que atendem no período gestacional completo, ou mesmo no pré-parto, no parto e no pós-parto. Então, a doula, ela dá uma assistência tanto emocional quanto física, para essa gestante. Num todo, a gente marca uma entrevista, na realidade uma consulta, para tirar dúvidas. Então, com o passar do tempo, a gente vai conversando, criando uma afinidade mesmo, para que ela entenda e tenha totalmente um respaldo de como será o parto, de como que ela quer esse parto na realidade. Você sabe que quando eu estava grávida, eu fui fazer um curso de gestante e aí que eu fiquei sabendo detalhes sobre esse tema. Muitas mulheres hoje em dia buscam fazer o parto natural. E eu acho que quando você decide, você opta pelo parto natural,
é aí que você, de fato, precisa de uma doula, né? Exatamente. Porque aí, justamente neste momento que a doula, ela é falada muito a partir do momento que a pessoa começa a se informar mais. E começa a ter dúvidas na realidade, né? E é esse momento que entra a função da doula. Eu sou fisioterapeuta também, minha formação inicial, juntamente com doula. Então, eu faço um trabalho já antes, né, do próprio parto, da gestação em si, tanto de informação quanto condicionamento físico, que é muito importante. Então, a partir deste momento que ela cria as informações na cabeça, que ela começa a sinalizar mesmo para o corpo e para o próprio equilíbrio dela, que ela vai ter um parto normal, então vamos trabalhar para isso. Então, é legal assim. Temos como trabalhar tanto a parte de respiração, que é muito importante, né? A parte muscular, a parte de assoalho pélvico, e aí a gente vai adentrando juntamente com a família e o marido, que é muito importante neste momento. A presença do marido, não vai achar que o marido fica lá só assistindo, o marido participa também dessas atividades, né? Com certeza. O que ele faz? Normalmente, ele precisa estar a par das modificações fisiológicas, né, da gestação. Então, normalmente eu aconselho a gestante a assistir o Renascimento do Parto, que é um filme onde ele descreve tanto a parte política, tanto a parte econômica e principalmente a parte de gestação e parto, juntamente com o marido. Porque a mulher, como está sentindo todas as transformações... São muitas emoções. São muitas né? emoções. Então, às vezes, o homem não tem todo esse acesso, todo esse contato, ou mesmo sensibilidade, para saber o que está acontecendo. É impossível, né? Não tem como. Por mais que o homem esteja presente, a sensação de gerar um filho, um feto dentro do seu ventre é único para a mulher, né? Agora, eu me lembro, quando eu fiquei grávida do Marco, que os 2 primeiros trimestres foram mais tranquilos. Quando chegou no último trimestre, a ansiedade aumentou demais, porque você fica, além de mais pesada, né? Você fica pensando, ai meu Deus, pode nascer a qualquer hora. Então assim, você está dirigindo, você pensa, meu Deus, será que o cinto está apertando a minha barriga? Como é que vai ser? Principalmente o primeiro filho, que você não sabe como funciona quando a bolsa estoura, se sai muita água, se não sai, se eu tenho que sair correndo para a maternidade ou para o local onde eu vou ter o parto natural. Essas dicas vocês também dão como doula? Sim, com certeza. É primordial que a mulher saiba o momento, o que está acontecendo na realidade no corpo dela. O que o bebê está sinalizando, ou mesmo é importante acompanhar consultas de pré-natal, tudo. Só que, assim, é muito importante ela saber e ter um acalento mesmo. Se ela entra em contato comigo, por exemplo, e fala, olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu tenho que saber até que ponto que é normal ela sentir isso ou não. Então, entra a doula neste momento, mesmo de informar e melhorar toda essa questão dela. Entendi. A gente tem um vídeo para ilustrar um pouco do trabalho da Andréia. A gente pode mostrar um minutinho? Dá uma olhada nesse vídeo, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente tem? Daqui a pouquinho a gente vai preparar esse vídeo. Mas tem uma dúvida que eu tenho, que é a seguinte. Qual é a diferença do parto natural e do parto normal junto de uma doula? Sim. O parto natural, ele é feito juntamente com a doula e uma equipe. Então, na realidade, quem faz o parto, normalmente são juntamente com uma equipe médica ou enfermeira obstetriz. Então, o que eu acompanho? Normalmente é uma doula e duas enfermeiras obstetriz e fica um médico de respaldo, um médico backup à distância. Então, para o parto natural, é feito todo um trabalho antes do parto, principalmente, com um plano de parto, com informações importantes para que a gestante tenha todo um acompanhamento, a parte de sensibilidade e emoção para que tenha todo o contato da doula, o marido, o filho, o gato, quem que ela goste, que ela esteja, né, que ela queira na presença mesmo desse parto, e sem nenhuma, ou quase nenhuma intervenção para o parto. Entendeu? Não toma nenhuma anestesia? Depende, é opcional. Se esse parto for feito no hospital, é opcional. Então, a doula, ela está ali para dar uma força mesmo, uma questão emocional mesmo de abraçar, de fazer massagem local, se ela tiver com dor na lombar, de posicionamento. Então, é uma forma da mulher ficar livre, da forma que ela quiser ter o parto. De cócoras, de lado, não fica naquela posição que a gente fala que é ginecológica, que é contra a gravidade, que só
piora, na realidade, a saída do bebê, né? Não é uma coisa natural. Você tem que fazer força, exatamente. Né? Então, a doula está ali para dar uma força justamente nisso. Precisa de mais força, então a doula vai estar lá do ladinho para insistir para que ela tenha essa força. Então, assim, em relação à anestesia, é opcional. A anestesia peridural é só dada no hospital mesmo. Se for um parto domiciliar, por exemplo, não é dada essa anestesia. Então, é feito as manobras manuais, de massagem manual. Agora, vamos imaginar que essa pessoa tem optado em fazer o parto natural dentro da sua residência, ao seu lado, como doula. Porém, a dilatação não aumenta, ou seja, já se passaram, sei lá, 12 horas, 20 horas e a dilatação não aumenta. Qual é o limite para que esse tipo de parto permaneça? Então, é feita uma avaliação, dependendo das horas, né, de espera, sempre tem uma obstetriz acompanhando. Tanto os sinais vitais do bebê, de batimento, líquido amniótico, tudo isso é uma coisa bem minuciosa. Sim. Então, dependendo da situação, não chega a tantas horas. Pode muito bem solicitar uma remoção para o hospital, ou mesmo tem os procedimentos de obstetriz que é feita, né, na hora. Então, é feito todo um trabalho, até mesmo em relação, se tiver dor, ou mesmo diminuição de dilatação, alguma coisa do tipo, sempre a obstetriz e o médico, se for o caso na equipe ter esse médico, eles encaminham para o hospital. Então, sempre tem um plano A, B e C. Não é só direcionado para o parto em si domiciliar. Então, o plano de parto é justamente isso. É feito toda uma programação. Caso ocorra alguma coisa. Então, não é, não, eu quero parto natural, será parto natural. Não necessariamente. Então, pode ter algumas intervenções, né? Pode acontecer. Então, isso é bem orientado antes do parto, até mesmo para que ela tenha um direcionamento correto de qual tipo de parto que eu quero ter. Entendi. Qual a segurança que eu tenho. Então, não é só chegar e, não, eu vou ter um parto domiciliar. Daqui a pouco a gente volta para conversar sobre esse bate-papo super esclarecedor, né, sobre doulas, porque agora nós temos informações diretamente do jornalismo com o nosso repórter André Gianocari, que está com, acho que o presidente, vice-presidente dos cegonheiros, em relação à greve dos cegonheiros que acontece hoje, começou na Anchieta. Boa tarde, André. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, você assinante que acompanha a programação da TV. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, você que acompanha a programação da TV+. Nós estamos aqui no pátio de apoio, acompanhando a finalização da passeada que foi feita pelos caminhoneiros cegonheiros em diversas ruas e avenidas. Eles protestam contra a crise econômica que assola o Brasil em diversos setores, inclusive no setor também dos caminhoneiros. A carreata percorreu diversas rodovias, como a Imigrantes e também a rodovia Anchieta, além da Avenida Tancredo Neves e outras vias. Ao meu lado está o vice-presidente do sindicato, o Jaime Ferreira dos Santos, e vai explicar com mais detalhes o motivo dessa manifestação. Jaime, o que vocês estão reivindicando com esse ato? Boa tarde a todos. Nós estamos reivindicando com esse ato uma atenção para que as pessoas que podem decidir a situação do país, que decidam. Nós estamos aqui numa situação onde companheiros nossos estão perdendo os caminhões para o banco por não conseguirem honrar os seus compromissos por falta de trabalho. Ou seja, nós só transportamos veículos, a nossa categoria é específica, o equipamento só permite o transporte de veículos. Uma vez que o país está atravessando essa crise, onde as indústrias estão produzindo menos, o cegonheiro também deixa de produzir e a gente acaba não honrando os nossos compromissos aí com os bancos e estamos perdendo os caminhões. Como que você avaliou esse ato? Olha, foi muito bom, foi uma adesão maciça aí, tivemos aí cerca de 1000 equipamentos aí, porque todos estão encarando isso como uma necessidade. E eu queria até deixar muito claro aqui que hoje esse foi um ato, não foi contra, não foi a favor de ninguém, foi um ato em favor do Brasil, em favor do povo brasileiro e não só do cegonheiro, porque a situação está insustentável, o que nós precisamos é que o Brasil volte a produzir, volte a rodar, para que a gente possa trabalhar e honrar os nossos compromissos. Que isso fique muito claro, que não somos contra nem a favor de ninguém, somos a favor da legalidade no país. Obrigado, Jaime. Com informações de São Bernardo, André Gianocari, para o Link Mais. Obrigada, André, pelas informações. Agora sim, nós temos o vídeo pronto para mostrar um pouco do trabalho da Andréia como doula. Dá uma olhada.
Não, aí só é um preparo mesmo. Ela quer um parto normal. O primeiro ela conseguiu, foi lindamente. E agora vem o Theo, aí já tá chegando. Ah, ainda não nasceu? Não, esse daí, ela tá com 36 semanas hoje. Ah, tá completando 36 Isso, hoje. exatamente. Então, aí eu dou aula de pilates, tem um estúdio onde ela frequenta e faz justamente o preparo para o parto normal. Então, ela vai ter num ambiente hospitalar, mas ela já está bem ciente de tudo, a gente já conversou bastante, já tem um acompanhamento bem legal. Na primeira gestação eu também acompanhei e teve um parto normal. E deu tudo certo. Graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Isso é muito comum, o parto normal, né? É muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles só recorrem à cesárea em última instância, o que geralmente não acontece aqui no país. Eu, por exemplo, tive uma cesárea. Eu adoraria que tivesse sido natural, sido normal. O natural eu acho lindo, mas eu não tenho tanta coragem assim para fazer o natural. Acho que tem que ser uma mulher bem corajosa para poder fazer o parto natural. Mas assim, foi o meu caso, foi que eu não tinha dilatação e eu tive que fazer, tive que partir para a cesárea. Como que já aconteceu isso com você, de você estar com uma pessoa, de estar com uma paciente e essa paciente não conseguir ter esse parto da forma como ela desejava? Já, eu não estava no momento, na realidade, do parto, mas nós fizemos um trabalho voltado para o parto normal. Ela tinha, aparentemente, tudo para esse parto normal. Eu não estava presente. O que é ter esse tudo, né? O que essa mulher tem que ter para vivenciar esse momento como parto natural? Como normal. Isso, normal, perdão. Ela teve um acompanhamento completo, os batimentos, líquido amniótico, ela não tinha não estava no fator de gestante de risco. Nenhuma complicação, tudo perfeito. Provavelmente não esperaram um momento que ela poderia ter esse bebê, e aí foi uma cesárea desnecessária, aparentemente. Então eu não posso afirmar porque eu não estava lá. Sim. Mas foi o que ela me passou. Você tem filhos? Justificando. Vamos justificar, Justificando pela primeira gestação, que foi um parto cesárea, mas isso não tem nada a ver, não justifica. Ah, entendi. Isso. Se a pessoa teve uma cesárea, o segundo parto, o segundo bebê pode nascer tranquilamente de parto normal ou natural. Com certeza. Entendi. Você tem filhos? Não, ainda não. Nandara está sendo preparada. Ah, maravilha. E você vai fazer um parto natural, né? Com certeza. Sim. Agora tem que convencer o marido, né? Não, mas ele é bem consciente também. Eu acho que a partir do momento que você tem um respaldo, você está preparada em relação às informações mesmo, de como que acontece, e sempre ter o plano de parto, o plano A, B e C, e uma equipe especializada para tal, né? Preparada para isso. Olha, bem antigamente, até muita gente do Nordeste, a minha sogra mesmo, por exemplo, ela me conta histórias da avó do meu marido, que teve acho que 12 filhos, né? E assim, foi tudo do jeito que veio, aonde estava nascia, né? As coisas funcionavam assim antigamente. Você acha também que essa questão de trazer o parto natural para os dias de hoje, com uma doula ao lado, nos remete a essa época? Com certeza. É explícito assim, as pessoas que são mais ativas, que têm uma atividade, hoje em dia muitas mulheres param de trabalhar muito assim, poucos dias antes de ter o parto, porque são ativas e não sente-se mal. Então não há mal nenhum em continuar desde que não tenha nenhuma alteração, tanto com ela quanto com o bebê. Inclusive eu estava falando essa semana também com a minha tia, onde ela trabalhava também em roça, tudo, e nasceu o bebê no Natal. O médico queria agendar, lógico. Mas não nasceu no meio da roça? Não. Ela já morava aqui em São Paulo, mas super ativa. E teve um parto lindamente normal, quase que cai no chão, ela contando assim. Então, assim, o que eu quero dizer é, quanto mais ativa, mais a probabilidade de ter um parto mais simples, sem dor. Normal. Mais normal. Menina, mais ativa do que eu fui, impossível. Eu não parava, eu nunca tive tanta energia na minha vida do que a gestação. Sim, então, mas aí não justifica, né? São biotipos diferentes, são organismos diferentes, mas assim, o máximo que conseguir ser ativa e ter um plano de acompanhamento mesmo. Tem até um tratamento legal também que é feito, até essa gestante que estava fazendo pilates, aí ela iniciou já semana retrasada com o Epinol. Que é Epinol? Epinol é um aparelho siliconado, onde é feita uma abertura do assoalho pélvico, de fortalecimento e relaxamento, para estimular justamente estimular o parto. Entendi. Então é um trabalho de respiração com contração de assoalho pélvico. Entendi. E relaxamento. Então tem várias formas de estimular esse parto. Hoje em dia fica mais fácil com a informação
para que você tenha esse parto normal. Entendi. Vamos ver fotos agora. Eu quero que a Andréa comente conosco. Vamos ver a primeira foto. Aí é no estúdio? Aí tá a Kátia, isso, no estúdio. Esse tipo de exercício você deu durante a gestação inteira ou existe um período da gestação importante para se praticar esse exercício? Ela fazia crossfit, inclusive. Nossa. E aí ela deu uma pausa e ela retornou para o Pilates. Aham. Então é feito um exercício de fortalecimento. Aí, ó, essa barrinha para estimular, para que o tronco dela fique elevado, para não sentir falta de ar durante... Né, que a mobília está ficando mais apertadinha, automaticamente se ela deitar todo o corpo, ela vai ficar com falta de ar. Então a gente faz as adaptações para gestante. Eu tinha do Marco no terceiro trimestre. Aí um alongamento lateral, porque tende a sentir dor na coluna, então a gente tem que alongar bastante. Até mesmo para que não sinta dor. Isso tudo no Pilates, né? Isso. Tá. Essa daí é a Monique Baus, ela é musicoterapeuta e doula também. Ela fez o parto natural. Com música também? E ela, provavelmente, esse eu não estava. Esse que a fotógrafa não chegou a tempo. Isso foi na casa dela? Foi na casa dela. Montou uma banheira na casa dela? Exatamente. Menina, tem coragem. Senhor do céu, não é brincadeira não. E é outro caso também, segunda gestação, a primeira foi uma cesárea desnecessária. E aí, a Aisha nasceu. E a filhinha assistindo tudo? Exatamente. E o marido dando aquela força? Isso, e foi feito com uma equipe de obstetra. Tinha uma equipe do lado dela? Isso. E depois de Letícia quanto Ventura. tempo o bebê nasceu? E depois se eu não me engano dela, foram 5 horas, que eu separei várias. 5 horas? Isso. Geralmente, a média Depende, de tempo... não tem como afirmar. A que mais demorou? Tenho relatos de 12, de 16 horas, 18, 16 depende. horas. E o mais rápido? Tem de minutos. Ontem eu estava até conversando com a obstetra, a Letícia Ventura, a obstetriz, e ela contou assim que tem vários que monta a equipe, tudo de doula. Eu estava conversando com ela em relação aos partos, né? E que existem relatos de a pessoa já ter um condicionamento de sentir que eu estou tendo trabalho de parto, depois que já chega nas contrações finais, já sabe fazer porque ela já respiração. foi instruída para isso. Entendi. Então ela sabe que ela pode ter calma, ela não precisa gritar para o marido, para todo mundo sair correndo. Então ela chegou e aí quando chegou a equipe ela já tinha tido. Então assim, são coisas que não tem como prever, claro. mas tem como se organizar. Olha, tem uma história muito interessante de uma amiga minha que teve o filho dentro do carro. Você já imaginou essa situação? Ela saiu, estava sentindo fortes contrações, e aí ela estava dentro do carro, era uma noite bem fria, e aí não deu tempo. Simplesmente ela estava lá e puf, o bebê desceu. E aí o marido entrou em pânico, eles pararam o carro, aí ela falou, disse que tinha tipo uma pashmina, disse que na hora não cortou o cordão umbilical, pediu para o marido manter a calma, parou só 1 minuto, pegou o bebê, enrolou nesse cobertor, colocou o ar-condicionado um pouco mais quente e seguiram para o hospital. E disse que na hora que chegou na porta da maternidade, o rapaz foi lá com toda a calma, né, para abrir a porta. Pois não, senhora, e não viu que ela estava enrolada com o bebê. Posso te ajudar? Aí ela assim, então, é que meu bebê nasceu. Disse que o homem saiu com ele, meu Deus, o bebê nasceu! E saiu aquela loucura toda. Sim. Então, isso pode acontecer. Pode, com certeza. E isso é legal porque é instruir justamente o marido a fazer parte das pesquisas, até mesmo tem várias, hoje em dia tem vários acessos e escolas que dão esse respaldo, né? Para que tenha o acompanhamento da família, da sogra, às vezes a sogra e mãe querem fazer parte também, né? Então é interessante que todo mundo fique bem informado para ninguém se assustar caso ocorra, né? Com certeza. Vamos ver mais fotos do trabalho de doula da Andréa. Vamos dar uma olhada. Essa daí é a Monique Pascoal. Ela teve o bebê dela na casa de parto Sapopemba, que é uma casa de parto pública, especial, né? Específica para parto. Então, onde tem todo o respaldo. Nessa casa de parto... Ela estava fazendo massagem? Massagem para abertura para diminuição de dor lombar, né? Que dói, hein? Bens a Deus. E aí, que mais que acontece? E aí o marido, o contato do marido, ela levou 5 horas para o parto. No trabalho de parto, né? 5 horas? Isso, nasceu de 40 semanas e 1 dia. 40 semanas? Arthurzinho. No limite? Exatamente. E é aí? uma família, porque assim, a prima dela é doula também. A prima dela é doula? Isso, eu tive contato com a Monique e a gente se fala sempre. E o marido dela, inclusive, ela está gestante de novo. Você acha mais fácil... Auscultando. Fazendo audição. Exatamente. Você acha mais fácil mulheres mais jovens ter parto natural ou isso indefere?
Hoje em dia tem vários estudos que não afirmam isso, né? Então, antigamente, todo mundo falava, mas demora muito. É lógico que é fisiológico, né? A emoção da mãe. Exatamente, foi no momento do nascimento. Olha, quando você for mãe, você vai ver. Isso não tem explicação. É um presente de Deus. Só de ter contato, a gente já se emociona muito. Meu né? Deus do céu, só de falar já fica arrepiada. Não é brincadeira, não. Me falavam e eu falava, legal. Mas quando você sente o seu filho chegar aqui, ó, e você olha e fala, gente, é minha cara, é igual. Fui eu que fiz. A vivência, né? O contato. É incrível, é incrível. É como se o seu coração estivesse andando fora de você, não é? Muito obrigada, Andréia. Andréia Lima Doula, se você quiser conhecer mais o trabalho da Andréia, os contatos dela estão aqui na tela, telefone e também tem o e-mail, né? Isso. Qual que é o e-mail? Tem o fisiodeda@hotmail.com ou mesmo também o site www.estudioonyxpilates.com.br. Muito bem. Pode ligar, reservar, que ela vai ficar com você a gestação inteira. E se você desejar isso, se é tanto isso que você deseja, que tem muitas mulheres que desejam isso a vida inteira, né? E você puder, que seja maravilhoso, né? Que seja um momento único. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já eu volto para fazer tarô. Se você quiser fazer sua pergunta, envie sua pergunta através do nosso site tvmaisabc.com.br. Marcelo Schmidt já chegou, já está tudo preparado aqui para você saber sobre o seu futuro. O que você quer saber? Sua carreira, sua vida pessoal, enfim, fique à vontade. A pergunta é sua e a resposta está aqui conosco. A gente volta já. E agora eu quero dar uma dica para você, mulher que está assistindo e está querendo, de repente, mobiliar a sua casa ou trocar de imóveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado mobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade, gente. E o mais legal de tudo é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo, Super Casa tem tudo à pronta entrega, ou seja, comprou, levou. Não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Super Casa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Super Casa oferece e que é importantíssimo nos dias de hoje: a forma de pagamento. A Super Casa parcela sua compra em até 60 meses com a primeira parcela para 60 dias. Você compra agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro, fique tranquilo, nós já resolvemos o seu problema. Se a gente for esperar juntar todo o dinheiro para comprar o que a gente precisa, a gente nunca vai ter nada, não é? Então prestem atenção, aqui vai minha dica para vocês. Conheça a Super Casa, você vai se encantar, gente. Vocês deram uma olhada agora, né? A loja e os móveis lá realmente são maravilhosos. Super Casa fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E para você que nos assiste de São Bernardo, tem nova loja na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone é o 44380064. Acesse agora o site redesupercasa.com.br. O melhor para a sua casa é Super Casa. Nós falamos agora há pouco sobre incentivo de vida, né? De você batalhar, de ir atrás das suas coisas. E um dos motivos que deixam as pessoas que chegam na melhor idade é a falta disso. Como estimular isso precocemente? É o que a gente vai falar agora em nosso quadro Melhor Idade. Bora esquecer esse negócio de precoce? Vamos falar só de estimular o cognitivo com a psicóloga Gisele Smith. Seja bem-vinda, Gisele. Muito obrigada, boa tarde para todos. É um prazer estar com você de novo, Isa. Prazer é meu. Mas antes de você me responder sobre esse tema, falar sobre esse tema, eu queria que você me falasse o trabalho lindo que você faz com o seu site, que é o Grupo Vida, Amor e Riso. Do que se trata? Nós temos uma escola de cuidadores de idosos, hoje já há 6 anos aqui em Santo André, somos uma referência hoje em São Paulo na capacitação de cuidadores, onde a gente capacita os cuidadores para estarem com os idosos e encaminhamos esses cuidadores para as famílias, né, que hoje precisam tanto
de alguém ao lado que possa estar, a família precisa trabalhar e a gente precisa de alguém para estar com o nosso idoso, para que a gente possa trabalhar tranquilamente, Com né? certeza. E é bom a gente também ter a confiança na empresa que você contrata, né? Por isso que eu acho legal você, de repente, entrar no site. Depois a gente vai passar de novo o site para você conhecer, para saber detalhes do trabalho que a Gisele realiza, desses profissionais que são capacitados para cuidar dos idosos que merecem tanto carinho e atenção nessa época da vida, não é? Sem dúvida alguma. Dentro das nossas aulas, nós temos uma aula de estimulação cognitiva, que é a nossa aula de terapia ocupacional. Você vinha falando sobre o artesanato, Sim. sobre a terapia. Sim. A aula de terapia ocupacional, ela vai trazer essa estimulação cognitiva. Hoje, as doenças como Alzheimer, Parkinson, que tem uma deficiência mental e uma deficiência cognitiva, nós vamos poder trabalhar bastante com essa área. Então, como que a gente vai fazer isso? Através de música. Eu digo que hoje a música é um dos maiores estímulos que a gente traz toda a memória, toda a lembrança. É verdade. Através da música, a gente tem todas as palavras, as letras, a leitura, os livros. Hoje, objetos, né? Nós estávamos falando sobre artesanato, objetos que são de carinho, nós estávamos falando da caixinha. Olha, essa aqui que é a caixinha, lembra que eu falei que eu comecei a pintar as caixinhas? Olha aqui, ó. Não é mentira não, gente, olha aqui, ó. A caixinha para a CDC, Aqui, então nós ó, temos objetos. A CDC, ó, coisas para Deus cuidar. Eu comecei fazendo essas caixinhas aqui. Tá vendo? E você disse, está num lugar especial na casa de cada um. E isso acontece na casa do idoso. Então, às vezes, ele tem um espaço, uma peça que é muito importante para ele. E o cuidador vai poder estar junto, a família vai poder estimular ele para lembrar quem te deu, de onde veio, qual é a história desse objeto. Isso é uma estimulação, você vai estimulando cognitivamente a história. E não significa que ele tem que contar a mesma história certinha toda vez. Às vezes ele vai dizer, olha, foi a Isa que me deu. Ah, não, a caixinha é branca. Não, a caixinha é amarela. Não importa que ela seja branca. Entendi. Mas ele está contando, foi a Isa que me deu. Isso é importante, né? Então, ele buscar na memória dele o que aconteceu, quem foi que fez, como ele recebeu, para exercitar também o cérebro, não é? sem dúvida alguma. Isso é o que a gente chama das atividades de vida diária, né? As AVDs. Então, ele vai aprendendo aos pouquinhos, vamos ver como é que está as atividades. A música, o objeto, jogos. Hoje a gente tem jogos no tablet, a gente tem esses jogos maravilhosos que as crianças usam e que a gente pode estar usando com os nossos idosos também. Você sabe que a minha sogra, Dona Clarice, um beijo, Dona Clarice, ela tem 81 anos, eu acho que ela vai fazer 81 agora em julho, e eu sempre vejo ela com aquele sudoku. Sudoku, que é aquele negócio de palavras cruzadas e também do nome que você coloca, ela vai para cima e para baixo com aquilo lá. E ela tem os caderninhos dela, que ela vai contando as histórias que ela viveu, ou seja, ela vai buscando na memória dela situações que aconteceram na vida dela. E eu acho aquilo fantástico, eu acho aquilo um exercício da mente incrível. Muito bacana isso. É muito importante a gente estimular esse idoso. Nós, às vezes, como família, a gente está meio cansado das histórias. Então, a gente está ali cansado, a gente já sabe a história, a gente fala, tá, mãe, já contou, já sei. Mas isso é muito importante. O papel do cuidador, às vezes, ele ajuda nesse sentido. Para resgatar isso. É tudo novo. Então, o cuidador vai buscar junto com ela como é que era, como era naquele tempo. Então, nós temos uma sabedoria enorme com esse idoso. Com certeza. Histórias para serem contadas através de fotos. Álbuns de fotos são maravilhosos. Trazer os álbuns, poder trabalhar. Um bom cuidador, ele vai trabalhar junto com essas fotos, vai poder criar junto com ele. Ele vai poder contar as histórias de cada objeto. Fazer até um álbum, de repente, né? Seria legal, né? Exatamente, isso é muito importante. Não só isso, eu digo que às vezes a estimulação cognitiva são os planos de futuro que um idoso que está dentro de casa, às vezes o plano de futuro dele é o que eu vou comer hoje à noite. É verdade. Então, qual é o meu cardápio? Então, vamos criar um cardápio para a semana. O que você está com saudade de comer? Ah, eu lembro do mingau que a minha avó fazia. Como era? Deu vontade do mingau da minha avó agora. Não Você foi? falou com aquela canelinha em cima? Ai, minha avó fazia um mingau delicioso. Ai, deu vontade, deu água na boca. Essa é a estimulação cognitiva. A gente estimula a visão, você viu o mingau, você sentiu o cheiro, você veio com o sabor. Mas ela falou, me veio na hora me veio o gostinho do mingau da minha avó, quentinho nas tardes. Então, essa é a grande estimulação. O que é estimulação cognitiva? Isso,
a gente vai trazendo com que ele vá falando e ele vai trazendo a história e com isso eu vou pegando os ganchos. Então vamos colocar nessa dieta um mingau, pode não ser o mesmo, mas ao mesmo tempo eu posso dizer, e como era feito? Ela vai me dar a receita, eu vou fazer junto com ela. Não é à toa que nós, quando nos tornamos adultos, muitas vezes buscamos o doce como fuga para relembrar do tempo da infância. Então, aquele bolo de chocolate que sua mãe fazia, não é? Ou aquela canjica gostosa que você comia. Enfim, cada criança teve a sua história, né? Cada adulto que já foi uma criança teve a sua história. E está muito relacionado a comida com aquilo que a gente viveu em determinado período da nossa vida, não tá? Sem dúvida alguma. E para o idoso, a coisa acontece do mesmo jeito. Às vezes ela é uma idosa que sempre cozinhou, fez para toda a família e hoje não pode mais chegar na cozinha. Hoje ela não pode mais estar fazendo essa comida, mas ela pode estar junto. Ela pode estar lembrando disso e o cuidador está junto, a família está lembrando isso. Porque às vezes a família está no dia a dia tão atribulado e esquece de resgatar essa estimulação. E é importante que a gente tenha uma estimulação, Isa, de uma forma da realidade dela. Eu tinha uma paciente, a filha falava assim, mãe, olha aqui, ela fazia todas essas blusas lindas de crochê, só que a mãe com Alzheimer, ela dizia, não, ela não queria mais saber. Ela falou, mãe, mas por que você não faz mais? Ela não vai dizer que ela não consegue mais fazer. Então, não faça isso com seus idosos. Não estimulem ele de uma forma que ele não pode mais. Que ele se sinta inferiorizado à situação, né? Exatamente. Então, assim, que coisa linda que você fez. Quando você fez isso? Com que história? É verdade. Traga a história e não o porquê você não faz mais. O julgamento, né? A pressão de vai fazer? Por que não faz, né? Então tem que ter mais cuidado. Olha, você sabe que você falando, eu vejo os meus pais, vejo meu pai com quase 70 anos, minha mãe com 65 quase, e a gente tem que ter muito respeito pelos nossos pais, né? Tem que ter muita gratidão. Você que tem pais idosos e que muitas vezes se desespera com certas situações ou não sabe como lidar, nesse momento pare, respire e fale, puxa vida, eu tenho que ter gratidão, graças a eles que eu estou aqui, né? Graças a eles eu cheguei aonde eu estou. Pai e mãe, gente, é topo, sabe? Tem que ter respeito pelos mais velhos. E não só pai e mãe, mais velhos mesmo. Outro dia eu estava atravessando a rua com meu filho tem 5 anos. E lá na Bandeirantes, que eu tenho meu programa de rádio, Conversa de Mãe, eu contei essa história. Eu queria compartilhar com vocês e também com a Gisele. Eu estava atravessando a rua e tinha uma senhora parada no farol para atravessar comigo. Só que a senhora estava de muleta e eu estava de mão dada com meu filho. E a senhora abriu o farol, a senhora ficou parada. Aí eu disse assim para ela, senhora, precisa de ajuda? Aí ela olhou para mim e fez assim, preciso. Aí o meu filho me cutucou, tipo assim, quem é essa senhora? Aí eu falei, fica quieto. Dei a mão para ele, dei a mão para a senhora, e a senhora segurando a bengalinha, atravessei a rua e deixei a senhora do outro lado onde tinha uma farmácia. Meu filho perguntou assim para mim, mãe, quem era essa senhora? Ele falou, você não conhecia essa senhora, não pode falar com estranho na rua. Eu disse, filho, é uma senhora. Toda vez que você vê uma senhora na rua e que a senhora estiver atravessando a rua, você tem que perguntar se ela precisa de ajuda. Você tem que ter respeito aos mais velhos. Então, acho que a gente tem que resgatar muito isso. Eu vejo os jovens de hoje em dia muito dispersos em relação a isso. Muito dispersos. E isso é uma coisa que me chama muita atenção. E, infelizmente, isso é que a gente mais sente. Os idosos estão cada vez mais dentro do seu mundo, cada vez mais fechados. Hoje, com a tecnologia, é tanta comunicação e tanta falta de conversa, de humanização. Nosso maior trabalho hoje é trazer a humanização, o emocional dentro do cuidado com os filhos, do cuidado junto com os cuidadores, que é o nosso maior produto, mas principalmente os grupos familiares que às vezes chegam totalmente perdidos, sem saber como lidar com aquele idoso. Principalmente o idoso que está com Alzheimer, que está com Parkinson, que está perdendo o meu pai, né? A gente fala que o Alzheimer é perder o pai, a mãe, é o seu ente querido em vida. E isso é difícil, é muito difícil para a família. Mas vamos trabalhar de uma forma cada vez mais gratificante. Como você disse, gratidão cada vez mais, a gratidão é uma das formas mais importantes e mais sábias de lidar com o tempo que a gente tem. Aproveite o tempo que você tem para estar com o seu idoso, para conversar, para contar a mesma história, quantas vezes forem necessárias, para solicitar que ele te conte de novo, do jeito que ele se lembra, porque isso é o mais importante, é o que vai ficar. Com certeza. E olha, eu adoro quando você, telespectador, participa de todas as nossas pautas aqui do programa. Adoro mesmo, de verdade. Eu fico muito feliz. Eu recebi agora um e-mail da Andréia Cristina
Alves, que ela diz o seguinte: tenho 43 anos e adoro participar do baile da terceira idade. E é muito emocionante olhar aquelas pessoas lindas da melhor idade se divertindo. Beijos, Isa. Muito bacana, Andréa. Obrigada por compartilhar conosco a sua experiência, a sua história. Você vê, ela tem 43 anos, não está na melhor idade, mas ela já está estimulando. Já está se preparando. Exatamente. E também curtindo esse momento com as pessoas que são muito sábias. A gente aprende muito com essa gente. Vocês não fazem ideia. E o baile da terceira idade é um estímulo cognitivo fantástico. Lá a gente tem a dança, tem a música, a dança, os passos. Nós vamos lembrar na parte cognitiva. Importante. O toque, né? O networking, encontrar as pessoas. É verdade. A música, estar com o outro, contar histórias, relembrar de outros tempos. É verdade. Então é a melhor forma de estimulação cognitiva é essa, o baile da terceira idade. Quem puder, aproveita, faça como ela, vá aproveitar, vá crescer junto e aprender junto com o baile da terceira idade, que é maravilhoso. Pra gente encerrar, eu quero mostrar algumas fotos para vocês. Tem como passar rapidinho as fotos que a Gisele trouxe? A gente trouxe um testezinho de estimulação cognitiva. Como está a sua memória? Memorize as imagens que irão aparecer. Vamos ver como é que está a nossa memória, hein? Vamos lá, todo mundo memorizando. Esse é um dos exercícios que a gente faz na nossa aula, para a gente brincar um pouquinho com o nosso idoso, poder fazer isso de estimulação. Pronto. Aquela brincadeira que a gente faz. Pode ir passando. Memorizamos. O que é que está faltando? Ixi. Ixi. Casa caiu. O que está faltando? Olha aí, Marcelo. Ah lá, gente, o que é que está faltando? O Marcelo disse que aqui está todo mundo com Alzheimer. Está todo mundo mal, hein? Olha só. Ai, meu Deus, eu não sei o que está faltando. Vamos lá. Volta lá, vamos ver. Ai, o violão! Gente do céu! Mais uma oportunidade. Vamos lá, de novo. Vamos lá, pra gente encerrar a última do dia. Vamos lá. Pode tirar. O que é que tá faltando? Ai, gente. O que tá faltando? Marcela acertou, a chave de fenda. Marcela acertou, são 2. Ai, são 2. E aí, Felipe, qual que você manda? A Andréa tem uma sugestão? Gustavo falou a bicicleta. A bicicleta é a chave de fenda, vamos ver? Muito bem! Aê, muito bom! Adorei, Gisele. Obrigada pela participação. Eu é que agradeço. Sucesso para você. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. É muito bom estar com você, estar com o público, isso é muito bom. E o seu público é maravilhoso, Isa. Eu que agradeço pela sua participação. E o site para você conhecer mais o trabalho que a Gisele Smith, psicóloga, faz é o grupo vidaamoreriso.com.br. Sucesso, viu? Obrigada, amor. Gratidão. Obrigada. E dessa forma a gente encerra mais um Revista Mais. Uma ótima tarde para você. Olha, continue conosco, porque agora você confere as melhores ofertas de varejo da região do Grande ABC. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. Obrigada. Você comprou uma TV nova e vai instalar na parede, mas antes tem que verificar a bucha, a broca correta, avaliar se tem encanamento na parede e ainda identificar qual a melhor altura para você assistir seu programa preferido com todo o conforto. Gente, é muita complicação, não é? Instalação complicada? Melhor garantir. Porto Seguro Faz ajuda você nos apuros do dia a dia. É para todo mundo, inclusive para quem ainda não é cliente Porto Seguro. Acesse portosegurofaz.com.br e solicite o serviço para agendamento ou atendimento imediato. Muito mais fácil, então, melhor garantir. A Porto Seguro faz. Empresa da Porto Seguro que realiza serviços para casa e carro, faz para todo mundo, inclusive quem ainda não é cliente da Porto Seguro. O serviço de instalação de TV você pode contratar a partir de R$ 169. E o valor pode variar de acordo com o tamanho da sua TV. Precisa instalar ou consertar a sua geladeira ou a máquina de lavar? Melhor garantir. A Porto Seguro faz. Precisa de uma manutenção elétrica ou hidráulica? Melhor garantir. A Porto Seguro faz. Para contratar um desses serviços e conferir outros oferecidos pela Porto Seguro faz, acesse agora portosegurofaz.com.br
ou ligue 3003-3329. Você poderá agendar os serviços para qualquer dia. Acesse agora portosegurofaz.com.br ou ligue 3003-3329. E você, já enviou sua pergunta? Quer saber sobre o seu futuro? Quero saber se esse namorado vai dar certo, se ele presta mesmo, se vai dar casamento. E aquele negócio que eu queria tanto abrir, será que vai dar certo? Será que agora é a hora? Ixi, e aquela casa que eu preciso vender? Devo vender ou não? Eu não sei qual é a sua pergunta, mas a resposta está aqui com o tarólogo Marcelo Schmidt. Seja bem-vindo, Marcelo Schmidt. Quanto tempo, né? Excelente tarde, muita alegria, muita sorte, prosperidade a todos. Uma tarde de amor, de carinho, uma tarde de TV+, uma tarde da Companhia Bela, da nossa bela Isa. Olha, mas ele tá um poeta. Oi, olha, brincadeira. Quer fazer mais uma poesia? Gostei para dessa. Para nossos filhos, saúde e alegria e um futuro feliz. Muito bem. Olha, eu tô vendo uma palavrinha atrás do Marcelo, que é o love. Vamos colocar, Mandinha? Olha lá. Clica no Marcelo e vamos abrir um pouco mais para mostrar o love. Olha que coisa linda que ficou essa combinação, esse enquadramento. Olha lá, o love. Gente, tudo a ver com o que a gente deseja para cada um de vocês nessa tarde, né? Sem amor, a gente não chega em lugar nenhum. Concorda? Não tem graça. Pensa a mesma coisa que eu? Não tem graça a Não vida. tem, não é? Não. Amor na família, amor a si próprio, amor no seu trabalho, amor pelo fato de você acordar e simplesmente respirar. Tudo isso é amor. Amor e alegria. Muito bem. Antes da gente receber as nossas perguntas, eu queria te fazer uma pergunta. Em relação a esse ano conturbado que nós estamos vivendo, né? Esse ano de 2016, que é de muita situação rápida e diferente. O que você acha que vai acontecer com o nosso país até o meio do ano? Renovação, isso de certa forma acaba sendo necessário porque há um despertar de consciência para o povo brasileiro, um despertar de consciência política, de postura, de novas formas de discutir a política, de pensar a política. Claro que devemos evitar sempre o extremismo. O extremismo não pode acontecer, mas para o Brasil é importante essa discussão toda. As pessoas começam a se interessar mais pelas questões jurídicas, pelas questões políticas. Isso é um crescimento, não deixa de ser. Com relação à crise, a crise passou pela Europa, abalou o mercado europeu, passou pelo mercado americano, abalou os Estados Unidos e agora chegou a vez do Brasil. Temos que ter serenidade, tranquilidade, mas, né, claro que é muito importante receber, absorver toda essa informação que vem sendo nos dada pela mídia em geral, procurar pesquisar, procurar conhecer, procurar entender o que está acontecendo. Isso faz parte de um processo de crescimento, de evolução. Crises, elas vêm e passam. Como a gente lida com a crise e da maneira que a gente cresce depois da crise é que vai fazer diferença para o nosso país. É como dizia Jean-Paul Sartre, não importa o que fizeram com a gente, importa o que a gente faz daquilo que fizeram com a gente. Então é importante ter uma visão apurada, absorver os dois lados da questão, observar os dois lados da questão e buscar uma postura, um posicionamento. Mas é importante que os políticos passem a tomar uma nova postura também com relação aos cuidados de proceder na carreira política. Muito bem. Chegaram algumas perguntas, eu quero fazer a primeira da Maria de São Bernardo do Campo. Ela pergunta se agora é um bom momento para ela vender o apartamento dela, que há 20 anos ela mora. 3 cartas para a nossa telespectadora Maria. Excelente tarde, Maria. Vamos lá, uma. Olha a responsabilidade na minha mão, hein, Maria? 2 e 3. Você é iluminada. Todos nós somos, né? A gente tem que acreditar que cada um de nós tem uma força única. O momento espiritual pede cuidado, pede atenção. É importante que a Maria aí faça o Salmo 68.
Reza esse salmo. 95 é um salmo bacana para ela fazer dentro da casa dela, porque é um salmo de limpeza espiritual de ambientes. Com relação à postura, a mais correta é impor a autoridade dela, sim. Ela tem vontade de concretizar essa venda, deverá concretizar, embora dentro do trimestre devem ocorrer muitas especulações. Então, saber lidar com essas especulações e não criar expectativas demasiadas em torno destas especulações será importante para evitar ali o desgaste emocional. Mas ela consegue sim, realiza o objetivo dela, ela concretiza essa venda com a autoridade dela. Ela tem vontade disso, ela tem um projeto, isso é muito importante. Então, que esse projeto vingue, que dê tudo certo e que as coisas aconteçam. A gente vê, sim, uma finalização de crise, a gente vê, sim, uma mudança favorável na vida da nossa telespectadora Maria. Muito bem. Mais uma pergunta agora de Mauro, de Santo André. Ele pergunta se é hora... De novo, todo mundo querendo vender tudo, olha a fase. Se é hora dele vender o carro dele. Vamos ao carro. Vamos ver, Mauro, se você deve vender o seu carro agora ou não. Não 3 sei se de para repente Mauro. ele quer comprar um outro, né? É uma Vamos troca. ver. Vamos colocar aqui, aqui e aqui. Vamos ver. O que vai acontecer? Espiritualmente, ele vai muito bem. Tem a força e a proteção de São Jerônimo, São Pedro e São João, Xangô, Orixá da Justiça. Concretiza também o negócio, será um negócio importante, demora um pouquinho, mas será lucrativo para ele, ele sairá vitorioso na questão. Paciência para concretizar o negócio. E também, é claro, né, a seriedade, manter a documentação deste veículo em ordem. A Carta da Justiça pede muito isso, pede rigor, pede ética, pede documentação em ordem quando envolve um negócio financeiro. A documentação desse carro, desse imóvel, enfim, desse bem material deve estar rigorosamente em dia. Então, o tarô aconselha para que deixe tudo em ordem, porque sim, fará sim essa negociação. E será boa para os dois lados, os dois negociantes envolvidos, sobretudo para o nosso telespectador, que terá força, que terá crescimento no decorrer do trimestre na vida financeira. Muito bem, obrigada. Uma pergunta de Ana Cláudia. Ela pergunta se o namorado dela vai casar com ela. Casamento, Exatamente. Vida sentimental. Será que a o Ana amor, vai casar? O amor. Não sei, vamos ver. Vamos às cartas para a nossa Olha lá, olha a telespectadora. responsabilidade, hein? Vamos ver. Esta e esta. Vamos ver. O que vai acontecer? Sai casamento, Olha! sim, sai casamento. Um momento espiritual de grande proteção, a ligação da nossa telespectadora está direta com o divino, a proteção de Oxaguião, Xalufã, Oxalá. Ótimo momento na espiritualidade, momento de vibração, de crescimento, de expansão, de aprender, absorver e crescer, transcender através da espiritualidade. O desenvolvimento se dará na vida sentimental. Querida telespectadora, faça a sua estrela brilhar com alegria, com fé. Fé na vida, acreditar na vida e no amor. Investir com alegria, com transparência será importante. Terá um casamento longo, terá sorte, terá equilíbrio. A harmonia e a paciência devem fazer parte disso. E paciência na relação a dois é fundamental para que o amor prevaleça. Paciência é a cereja do bolo. Que eu tô aqui? A gente aqui, vê a longevidade. Fê? A paciência é a cereja do bolo, gente. Tem que ter paciência, sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Muito bem. Chegou mais uma pergunta aqui, vamos ver. Cláudio pergunta se... Ixi, de novo casamento? Mas aí é coisa diferente. Ele pergunta se o casamento dele vai acabar. Acho que as coisas não andam bem para ele. Cartas para esta vida sentimental. Vamos ver. Mais um e mais um. Será que vai acontecer? Espiritualmente, a força e a vibração da linha cigana, Oxaguian com os ciganos e Begis, a linha das crianças, São Cosme e São Damião e Doum. Nosso telespectador se encontra num momento de sinal verde na espiritualidade, então ele não deve atribuir a um problema espiritual essa questão na relação afetiva dele. Não é um problema espiritual. Existe uma situação de finalização de ciclo, existe uma situação de novas etapas na vida de cada um. Então, acontece sim
a separação, deve ocorrer, ele tem que ter agora toda a atenção, né? Porque a Carta da Justiça fecha o jogo, então aqui ele tem que ter muita atenção, né? Ter a documentação também em ordem, fazer tudo certinho, dentro do rigor da lei, para evitar maiores problemas futuras, aí, dores de cabeça. Então, o litígio, ele deve ser evitado, o acordo deve ser buscado, claro, dentro da lei. A gente vê crescimento para os dois e entender esse momento como finalização de um ciclo. Cada qual agora parte em busca de experiências. Será gratificante? Será gratificante. Quando não dá certo junto, ora, que deem certo separadamente, que sejam felizes e que se entendam com equilíbrio e com justiça. Muito bem. A Andressa pergunta o seguinte: encontrarei o meu amor neste ano de 2016? Vai dar certo? Será que a Andressa encontra? Vamos ver, deixa eu ver. Andressa. Vou tirar aqui as cartas para a Andressa. Ai, 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 esse ano promete, hein? Vamos ver. 1, 2 e 3 na pontinha. Vamos ver. A justiça e a proteção do arcanjo Miguel. Bom momento na espiritualidade. Agora, a Andressa precisa sair mais, ousar, criar, aparecer mais. Para encontrar este amor, ela deve investir na autoestima, ela deve investir no poder de sedução. Aparecer para o mundo, né? Ser vista para ser lembrada. Buscar amizade, os amigos podem ser um diferencial, os amigos podem trazer um mundo de possibilidades para ela, então é importante que ela saiba trabalhar isso. Pensar grande, positivamente, correr atrás dos objetivos. É nesse trimestre que ela encontra esse grande amor? Ainda não. O tarô pede um pouquinho de paciência, é mais um momento de crescer internamente, de fazer novas amizades, abrir mais o leque de opções. Então ela está no seguinte degrau da escada da ascensão afetiva. Por enquanto, é o degrau de conhecer pessoas, para depois buscar os relacionamentos. Então, não é nesse trimestre que ela consegue o grande amor. Pode encontrá-lo, talvez encontre, mas começar uma relação, o tarô pede um pouquinho de atenção, justamente para não começar com uma expectativa enorme e aí a coisa, no primeira dificuldade, acabar desistindo. Então tem que ter essa atenção, esse carinho com ela mesma. Um pezinho atrás é sempre bom, manter uma margem de segurança emocional é sempre bom para a nossa telespectadora. Muito bem. E você que nos assiste pode enviar sua pergunta através do nosso site tvmaisabc.com.br, que Marcelo Schmidt, tarólogo, está aqui para responder. Tem mais uma dúvida agora da Jéssica. Ela pergunta o seguinte: como será a minha vida financeira neste ano de 2016? E a vida financeira? Vamos à vida financeira. Vamos fazer o dinheiro trabalhar por nós, não é? Que é o mais importante. Manter o padrão de economia, ainda é tempo de manter, o sinal está amarelo, pedindo atenção, pedindo economia. Espiritualmente, nossa telespectadora vai bem, com a força e a proteção de São Benedito, dos Pretos Velhos, ela tem autoiluminação, ela tem poder meditativo e oratório. Então, orar bastante é importante, orar com amor. Os salmos indicados aí para a questão financeira são os salmos 59 e 60, hein? 59 e 60 são bons salmos para a parte financeira. Com relação à melhor postura, investimentos de médio a longo prazo. Médio a longo prazo e paciência, tranquilidade, não é tempo de gastos, é tempo de segurar. O tarô deixa muito claro na carta que fecha o jogo da nossa telespectadora que ela precisa fazer economia. Economiza agora e pensa grande no futuro a longo prazo. Esse é o caminho da vitória financeira para ela. Com certeza. Acho que de todo mundo, né? Se a gente pensar dessa forma, se a gente puder economizar nesse momento, né, Marcelo? É uma época da gente segurar aquilo que a gente tem, não é para... Aliás, eu como uma boa judia penso assim sempre. Agora a crise resolveu passar pelo Brasil. Sarrinha pensa desse jeito. Passou pela Europa, passou pelos Estados Unidos e agora é a nossa vez. Temos que saber lidar com a crise toda, a crise financeira, a crise política, enfim. É verdade. Tudo sirva para o crescimento. Com certeza. Sandra Gomes pergunta o seguinte: como será o meu ano de 2016 em relação ao pessoal e profissional? Vamos ver. Vou tirar mais uma carta. 1 e 3. Vamos lá. Espiritualmente, a força e a proteção dos mestres ascensionados de Santo Antônio.
Está bem espiritualmente, sinal verde. O ano será importante para aquele que souber trabalhar o diálogo, a franqueza, o diálogo, a expressão. Então, querida telespectadora, faça bom uso da sua expressão, saiba falar, saiba comunicar suas ideias, com firmeza, com coragem. A coragem será fundamental, a generosidade estará em alta. E sim, será um ano importante, um ano de crescimento, um ano de expansão para você. Será um ano de estabilidade, será um ano de construir estruturas sólidas, bases sólidas. Esse é o caminho. Às vezes, a simplicidade, ela faz o concreto mais firme. E esse é o pensamento que ela deve ter. Objetividade, concretizar as coisas com rigor, com disciplina, com planejamento. Ser fiel a ela mesma, ser fiel às próprias ideias. Esse é o caminho da evolução. Muito bem. Vânia Andrade pergunta o seguinte, não para de chegar a pergunta aqui, gente. Vou tentar responder a maioria. Vânia Andrade pergunta o seguinte, estou tentando mudar de emprego neste ano. Será que consigo? Vamos ver se a Vânia vai mudar de emprego. Vânia. Olha lá, vou tirar seguidinha, hein? 2 e 3. Vamos lá. A Vânia muda de emprego sim e não se admire se de repente até pintarem 2 opções para ela nesse trimestre. Podem pintar 2 opções no trimestre, ela pode até ficar dividida entre 2 vagas, 2 empregos. Como decidir? Usar o caminho do coração, usar aquilo que traz mais prazer, que traz mais felicidade, aquele ofício que deixa ela mais feliz. Esse é o caminho das decisões. Será um trimestre importante, será um trimestre de conquistas, espiritualmente, a ligação também direta com Oxalá, com Oxalufã, bom momento na espiritualidade de crescimento e de expansão. Aproveite o momento, seja feliz e não se esqueça, na hora de decidir, consulte o seu coração. Com certeza, com certeza. Vamos mais uma pergunta. Aqui, vamos ver. Camila pergunta o seguinte, vou engravidar neste semestre? Quer saber neste semestre, hein? Vamos ver se a Camila vai engravidar. Vamos ver a Camila. Deixa eu ver, vamos lá. 1, 2 e 3. Vamos ver se a Camila vai precisar da Andréia como doula. Vai precisar da Andréia, sim. Espiritualmente, a força e a proteção de São Jorge, o Santo Guerreiro, Ogum, momento espiritual, sinal mais que verde, caminhos abertos para a realização. Ela passa, sim, para a gestação, para a época da fertilidade. Inclusive, o arcano 3, a Imperatriz, é o arcano da grávida. Ela está gestante aqui no seu vestidão. Olha! Está gestante. A feminina, a força da mãe, a força da mulher, a interiorização, o sexto sentido e a força da mãe. Que legal. Consegue sim. Que bom. Sucesso Parabéns, pra Camila. Depois manda foto pra gente, né? Agora, a Carla Pelarim pergunta o seguinte, quero saber se meu bebê é menino ou menina. Estou grávida de 5 meses, mas não conseguimos ver no ultrassom. Vamos ver se é um meninão ou uma menininha. Carla Pelarim. Ela quer saber se é menino ou menina. Cartas para ela. Vamos lá, hein? Vamos fazer os opostos. Aqui, aqui e o meio. Vamos ver. Mais uma. Mais uma. Aqui. Grande tendência para um menino. O tarô mostra na última carta ainda uma carta de dualidade, de dúvida, por isso que eu pedi para você puxar mais um arcano. Então agora veio o Papa, um arcano, um arquétipo masculino. O homem, muito provavelmente sim, teremos a indicação do tarô para um meninão. Espiritualmente, o que é importantíssimo, ela está muito bem, com a força e com a proteção de Oxum, que Nossa Senhora ilumine essa gestação, ilumine essa gravidez, que dê uma ótima hora, Nossa Senhora do Bom Parto, ilumine a nossa telespectadora. Tendências sim maiores para um meninão. E o que é importante, será uma pessoa de bem, será uma pessoa voltada aí para os estudos. Há uma velha que vem para cumprir e fazer bonito, que vem para instruir, vem para ensinar. Aquelas crianças precoces que geralmente nos dão aula, sabe? Eu tenho, minha filha é assim. Então a gente percebe, logo que a criança começa já, né, a falar e tal, a gente percebe que ali trata-se de uma alma velha, não é uma criança
comum, ela evita certas coisas, ela tem uma postura já mais madura e nos surpreende bastante. Isso é alma velha, isso são as crianças, estudando aí as crianças índigo, crianças cristais, mas quando tem alma velha, e esse menino muito provavelmente, essa criança vem com saúde e com alma velha, vem para trazer instrução para os pais, para os familiares. Terão muito orgulho desse bebê. Ai, que bom, né, gente? Criança é tudo de bom, tudo de bom. A pergunta agora é da Juliana. Ela pergunta se ela diz assim, namoro há 1 ano e ela quer saber se ele é o cara certo para mim. Irei casar? Vamos ver. 1 ano de namoro? 1 ano. Eu namorei 11 e não casei, viu? Casei com outro. Vamos ver. Às vezes não tem regra, né? Vamos lá. 2 e 3. Espiritualmente vai muito bem com a proteção dos arcanjos do amor. Anael e Samuel trazem ótima vibração. Orar em agradecimento é importante. A comunicação com o anjo da guarda é fundamental, principalmente orar em agradecimento. Um trimestre de grandes emoções, de grandes novidades. É uma relação muito gostosa, muito bacana, há jovialidade, há emoção presente, há uma sensualidade bacana, isso é muito bacana, manter isso. O futuro do casal é de manutenção da relação, portanto ficam juntos sim. Respondendo à pergunta dela, fechamos com um dos melhores arcanos do tarô, a estrela, então é fazer a estrela brilhar, ela consegue sim atingir o objetivo dela, vai se casar, vai ser feliz, a estrela pede para que ela viva a vida com intensidade, com alegria e que jamais perca a esperança. Com certeza, nunca, gente, perder a esperança jamais. Tem 2 coisas que eu acho que a gente não pode perder, fé e esperança. Jamais. Né? Se a gente jamais. tem fé, a gente tem tudo. Outro dia eu postei nas minhas redes sociais essa frase e é de fato o que eu acredito mesmo. A fé move montanhas, mas tem que ser aquela fé, sabe, de dentro para fora, aquela que vem do âmago. A superação, o ouro interno. É verdade. A pergunta agora é do Pedro. O Pedro quer saber o seguinte, minha vida financeira irá tomar um bom rumo neste ano? Vamos ver, Pedro. Olá, vou tirar Pedrão. a carta para você, hein? Olha lá. Vamos ver a vida financeira de Pedro. Mais uma. Pronto. O que vai acontecer com a conta bancária do Pedro? O espiritual pede atenção, pede estudo, pede coragem, pede a oração em pedido de proteção e agradecimento. Na sequência, o Salmo 68 é o mais indicado para o nosso telespectador Pedro. Com relação à melhor postura, terá giro de capital, vai aquecer ligeiramente. A gente vê um arcano no espiritual que mostra uma certa, pede uma certa segurança, pede uma certa postura de oração, de interiorização. Então, ter paciência com relação ao que ele quer, com relação ao que o mundo está oferecendo para ele hoje, é importante. Lucidez será fundamental. Busca do autoconhecimento também. Dá uma ligeira melhorada sim, não deverá ser uma coisa enorme, né, devido à realidade do nosso país e tal, mas para o nosso telespectador as coisas tendem a ganhar ligeiramente. Isso é bom, se souber aproveitar esta maré positiva que ele vai entrar, investir ou, de preferência, guardar, ele terá mais segurança futura. Então, pensar nisso é muito importante, Pedro. E ore também, Salmo 68 é indicado. Muito bem. A Amanda, tá todo mundo querendo casar, gente. Pensa, o mês de maio tá chegando, já tá todo mundo enlouquecido. A Amanda pergunta o seguinte, irei casar com meu namorado em breve? Ela quer saber se o namorado vai realizar o sonho dela logo. Vamos ver. Vamos para a Amanda agora. Olha lá, vamos ver se a Amanda vai entrar na igreja esses dias, por aí. Ainda esse ano, em breve. Sim, entra sim. Casa? O arcano 5, o Papa, ou o Hierofante, ele é o arcano da bênção, ele é o arcano do casamento, ele é o arcano da ritualística, da igreja, de toda essa coisa. Quando a gente está nas nossas aulas, a gente dá indicativo aí de matrimônio com o Papa, arcano 5, que sai inclusive aí na casa espiritual da nossa telespectadora, mostrando que tem boa proteção. Aqui também está Santo Antônio, o santo casamenteiro. Aqui também estão os mestres ascensionados. Ótimo momento na espiritualidade, sinal verde, momento de construir, de se dedicar à relação,
tijolinho a tijolinho, com muito esmero, com muito carinho. Esse é o caminho. Terá vibração, terá boa luz, terá um trimestre de satisfação, inclusive aqui o caminho da fertilidade bastante evidente, porque o Sol traz a criança, né? Então a gente tem aqui a possibilidade até de uma gravidez. Antes do casamento? Até de uma gravidez. A gente vê aí, então se ela não tem, né, essa intenção, tome devidas precauções, Exatamente. mas a gente vê muita abertura, muito sucesso. O Sol é isso, é fertilidade. E quando falamos em casamento e sai a carta da fertilidade, ora, é bom, então, ter toda a atenção aí. Se quiser construir família, está num bom momento, sim, senhora. O casamento também sai, sim, com o sol brilhando forte, aquecendo as almas dos enamorados. Muito bem. Outra Maria, Maria de Santo André, pergunta se a depressão dela vai passar. Essa é uma boa pergunta. A depressão, a saúde física, a saúde emocional. Mental, né? Vamos lá. Vamos ver se a depressão da Maria vai embora. Show depressão, Coragem, vai embora. Maria, coragem. Espiritualmente, a proteção de São Jorge, caminhos abertos na espiritualidade. O momento espiritual da Maria é positivo. Vai orar em agradecimento. O Salmo 66. Salmo 66 para orar em agradecimento. 43 para pedir forças da espiritualidade para enfrentar a barra, para enfrentar a depressão. Encontra a saída, sim, senhora. É preciso ter coragem para enfrentar alguns medos, né? A gente vê aqui já na carta 18 à Lua a indicação não só da depressão, porque esse é o arcano da depressão, mas também da síndrome do pânico. Essa carta mexe muito com o emocional, mexe muito com os nervos, mexe muito com o ânimo. E ela pede o quê? Que você faça o caminho, que você siga a trilha, que você tenha coragem, lucidez para enfrentar a barra. Ela enfrenta, ela vence, ela sai fortalecida. Precisa de ajuda médica? Será necessária ajuda médica, sempre é. Então, fazer tudo direitinho, de acordo com o que o psicólogo, enfim, o terapeuta solicitar. A acupuntura pode ser utilizada, será ótimo. Trazer tranquilidade, um hobby na sequência, para fazer aquela higiene mental, para ficar com a cabeça bacana, será importante também. Isso tudo ajuda, né? São coadjuvantes importantíssimos para quem vem sofrendo da depressão. Às vezes a depressão é causada por um transtorno de estresse pós-traumático, a gente não sabe o histórico dela, mas pelo que a gente vê aqui, o tarô dá sinal verde na espiritualidade, isso é bárbaro, isso é muito bom. A sequência, um pouquinho mais de coragem, de enfrentamento, enfrente seus temores. Você consegue, você é capaz. É verdade. E eu tenho uma frase que eu digo na minha casa, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O único jeito de resolver os seus problemas é resolvendo. Não adianta você colocar debaixo do tapete, não adianta você deixar de lado, porque ele vai continuar. Sabe aquela coisa de, eu vou dar uma viajada que aí vai melhorar. Você pode ir para o Japão, que o seu problema vai com você. Então, o único jeito de resolver os seus problemas é resolvendo. A fuga não adianta, né? Não, e por mais que você queira, né? Às vezes você fala assim, depois eu resolvo, depois vai se tornando uma bola de neve, vai. Quando você vai ver, você falou, puxa, mas por que eu não resolvi isso lá atrás? Era simples, agora está difícil, mas você vai ter que resolver. Então, vamos lá, vamos ter coragem, vamos resolver, não é? Mais uma pergunta agora de outra Maria, gente, mais uma Maria. Maria. Bens a Deus, ó, cheio de Maria aqui, hein? A Maria pergunta o seguinte, se eu vou melhorar de saúde, estou com um problema na tireoide. Vamos às cartas para nossa Maria. Vamos lá. Aqui e aqui. Vamos ver o que vai acontecer com a saúde da Maria. Hoje choveu Maria aqui, hein? A força e a proteção do Arcanjo Miguel. Bom momento na espiritualidade. Aqui influências também de Xangô. Consegue resolver, sim. Ajuda médica de um especialista na área dela será muito importante. Da tireoide. Tomar cuidado com marcadores. Todos os marcadores devem ser trabalhados com muito carinho. A ansiedade é fatal para ela, muito perigosa, porque gera a instabilidade emocional e instável emocionalmente, fica suscetível aí
alteração do PA, pressão arterial, todos os outros marcadores acabam evoluindo ou não. Por exemplo, se é diabética, o diabetes sobe, o colesterol sobe, toda uma situação que deve ser controlada. Essa carta pede muito isso, pede muito equilíbrio nesse giro do corpo. O especialista fará um bom trabalho e ela terá agora um trimestre de muitos exames, de uma superação sim, porém de muita luta. É a lei da causa e do efeito, a lei da ação e da reação. À medida que ela agir em conformidade com as ordens médicas, à medida que ela começar a retomar o autocontrole emocional, ela começa a ter uma resposta bacana à medicação, ao tratamento, e aí a terapia funciona, dá tudo certo. Cuidado com pressão arterial, cuidado com arritmia cardíaca. Vai ao médico, siga religiosamente os desígnios do médico. Muito bem, agora chegou mais um monte de pergunta aqui, vamos lá. A Renata pergunta o seguinte: olá, estou em uma batalha jurídica familiar com relação à minha filha. Quero saber se terei sucesso. Vamos ver. Vamos tirar. Aí é complicado, questão né? jurídica. Vamos ver se isso vai sair numa situação positiva. Vamos ver. A questão espiritual vem preservada com a força e proteção de São Benedito e dos pretos velhos. O momento espiritual é bom, sinal é verde, há autoiluminação, há poder meditativo e oratório. Ótimo momento para rezar, sempre mas esse momento é importante que ela venha aí a fazer o Salmo 46 e o 98. São dois bons salmos para ela nesse momento, 46 e 98. Com relação ao futuro da questão, a vitória sim lhe sorrirá. Grandes chances aí, a tendência muito grande para que haja um bom acordo e para que o final dessa história seja satisfatório para a nossa telespectadora. A gente vê o sol brilhando também, fechando o jogo dela, respondendo positivamente a questão dela e pedindo para que ela tenha organização, saber organizar o meio ambiente, saber dialogar. E o diálogo franco, aberto, esclarecedor, não é só falar, mas principalmente saber ouvir. Esse é o grande caminho para a nossa telespectadora rumo à vitória. O caso vem em boas mãos e terá uma definição, sim, favorável a ela. Já dizia minha avó, né? Nós temos dois ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Sabe a avó Virgínia? Sempre. Vamos lá, próxima pergunta. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta ao tarólogo. Estou passando por um período depressivo e estou afastada do meu trabalho. Gostaria de saber se esse período ainda demorará a passar. Hoje é meu aniversário. Parabéns. Que presente! Saúde, saúde. E adoraria ganhar minha saúde de volta Alegria, de presente. saúde Olha e que presente alegria. mais Sucesso. bacana, gente. O melhor presente que você pode ter, quem escreve, é a Cíntia de Santo André. Vamos lá, Cíntia, vamos recuperar, minha filha. Ó, o lápis está na sua mão, você que escreve sua história. Pega a borracha, apaga o que você não gostou e começa de novo. Vamos ver, vou tirar as cartas, vamos lá. 1, 2 e 3. Vamos lá. Parabéns a Cíntia. Parabéns à nossa telespectadora Cíntia. Saúde espiritual com a força e a proteção dos arcanjos Anael e Samuel. Bom momento na espiritualidade, tempo de alegria, tempo de amor. A espiritualidade, o salmo indicado é o 33 em agradecimento. O momento pede atitude. Atitude, coragem, desenvolvimento, estudo, não é para correr da situação, é para enfrentar a situação. Ela precisa retomar o controle da vida dela. A pergunta dela já é, né, inconscientemente, ela já quer isso. Ela quer o quê? Ela quer retomar as rédeas deste carro. Ela quer conduzir a vida dela com suas próprias mãos. Então, o que é preciso fazer? O tratamento médico-terapêutico é importante, fundamental, vai ajudá-la nesse sentido. As coisas mudam? Sim, o destino também irá conspirar a seu favor e as coisas vão mudar. Você entra, agora você já está saindo do inferno astral, está fazendo aniversário hoje, está entrando numa nova época, numa nova energia espiritual muito positiva, diga-se de passagem, com os arcanjos Anael e Samuel. Então, o caminho é fazer do seu destino a sua missão de vida, acreditar sempre em você, investir no seu prazer, na sua felicidade e apanhar as rédeas de suas vontades
com suas próprias mãos. Quando ela não está no controle, ela tende a cair muito, entra em depressão, entra em crise. Então, vai com calma. Saber conduzir as coisas é importante. Momento de crise, como eu falei no começo do programa, todo mundo tem momento de crise. Todos os países passaram por crises, não é a primeira, não é a última. Não, não é, mas é importante crescer na crise, é importante tirar, absorver o melhor, né? Guardar o ensinamento, o aprendizado para crescer e evoluir. Então, a depressão, ela é gerada por alguma situação lá de trás, às vezes palavras que não foram ditas, coisas que ficaram por resolver, como você colocou brilhantemente, aí vira bola de neve, aí a coisa tende a se perder, e para ela, que gosta de controlar, fica ainda mais difícil. Então, como faz, né? Como diz o mestre Paulinho da Viola em de seus magistrais sambas, quando é tempo de nevoeiro, o barco segue devagar. Com certeza. Vamos lá, Cíntia, vamos encarar a vida. Você sabe que às vezes as pessoas me encontram, e não só pessoas que não me conhecem, amigas minhas, e falam assim, nossa, Isa, mas vocês de televisão têm uma vida perfeita, né? Imagina que quem trabalha em televisão não tem uma vida como todo mundo. Todo mundo é igual, todo mundo tem problema. Eu acho que a diferença é que nós temos que fazer a forma como você vê o mundo. Então, faz o seguinte, troca a lente. Está olhando o mundo com uma lente vermelha? Põe uma lente amarela. Eu sempre digo isso lá em casa. Às vezes eu falo assim, vamos enxergar por um outro prisma. Observe, né? Veja uma situação e se coloque como uma outra pessoa olhando aquela situação. E uma coisa também que eu sugiro, não só para a Cíntia, mas para todo mundo que nos assiste, que aconteceu comigo e que me fez muito bem. Num determinado momento da minha vida, eu estava passando por uma situação difícil, de problema de saúde da minha família, e aí eu decidi fazer artesanato. Eu falei, eu vou buscar uma terapia alternativa. É o hobby, a cultura e a higiene mental. E comecei a fazer artesanato, Parabéns. Marcelo. Certinho. E olha, sugiro Certinho. isso a Cíntia ou qualquer outra pessoa que esteja me assistindo. Eu nunca imaginei fazer artesanato na minha vida. Isso já faz um bom tempo, eu nem trabalhava com televisão. E uma hora, as aulas aconteciam de segunda e quarta-feira. Uma hora de segunda e uma hora de quarta-feira eu comecei a fazer o artesanato. E comecei pintando caixinhas, normal. Aquela hora que eu pintava a caixinha, era aquele momento em que eu depositava naquela pintura tudo o que eu queria tirar de dentro de mim e que eu estava vivendo na minha vida. E foi a melhor terapia que eu fiz na minha vida. Então tente, não é? E você sabe o que eu fiz depois com essas caixinhas? Eu presenteei as pessoas que eu amava. Bravo. É verdade. Muito e bom. até hoje eu chego na casa dessas pessoas que fazem parte da minha vida até hoje e as caixinhas estão em lugares especiais. Tenta, faz isso, começa hoje, não é? Importante. Marcelo, muito obrigada pela sua participação. Prazer é meu. Muito obrigada. É uma honra, sempre Vou um privilégio. passar os contatos do Marcelo aqui na telinha. Se você quiser falar com o Marcelo, qual é o telefone ou o site? 3868-3302. Espaço Anjos e Arcanos, 3868-3302. Muito bem. Na internet, www.marcelotarólogo.com.br, marcelotarólogo.com.br. Queria agradecer também a participação de todos vocês que mandaram um monte de e-mail. A gente tentou responder o máximo que pôde, mas chegaram muitos e-mails. E depois a gente convida o Marcelo para voltar e responder a sua pergunta. Será um tá prazer, bom? uma honra sempre. Sempre uma alegria, essa energia Obrigada, maravilhosa, Marcelo. esse programa incrível. Obrigada. A sua desenvoltura, inteligência, filosofia de Obrigada. vida. Muito bonito, isso é bom. Tem Obrigada. que dividir isso com o público mesmo. Está de parabéns. Obrigada. Muito sucesso, muita Obrigada saúde. para todos nós. Obrigada. Vou para um rápido intervalo e já já eu volto com mais Revista Mais para falar sobre um tema que eu adoro. Melhor idade. Já já, logo após o intervalo.